Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 31 do curso de Matemática, Progressão Aritmética. Bom, vamos para a lei de formação. Toda vez que você tiver uma progressão, você vai ter uma sequência numérica. Você tem que achar essa sequência. Bom, em uma sequência numérica sempre vai ter o AN. O AN é o nome da sequência. E o 1, o 2, o 3 e o N, esse aqui ó, é a posição do elemento da sequência. Então vamos para o exemplo. Aqui ó, seria Pn, então a sequência numérica Pn, em que aqui seria o primeiro elemento, o P1, aqui seria o P2, o P3, o P4 e o P5. Bom, qual seria a lei de formação dessa sequência numérica? Perceba que sempre está aumentando em 2, né? 2, 2, 2 e 2. Então, essa sequência numérica, ela tem como a lei de formação Pn é igual a 2 vezes o N. Por quê? Porque quando você pega o N1, portanto, isso aqui é o número, o N1, ó. A posição é sempre o N1. Quando você pegar o primeiro elemento, volta aqui, ó. Vai ficar P1 vai ser igual a 2 vezes 1. Então, P1 vai ser 2. Agora eu pego o P2. O P2 vai ser 2 vezes 2, portanto 4, que é 4. O P3, 2 vezes 3, 6. Então, a lei de formação dessa sequência numérica é Pn igual a 2 vezes N. Agora, observação, são todos os números naturais, ok? Então, a condição de existência é que os números naturais e não nulos. Bom, vamos para essa segunda sequência numérica. O nome da sequência é IN. Então, aqui seria o IN, I1, I2, I3, I4, I5... Como que seria a lei de formação para essa sequência numérica? Bom, se aqui você tem 3, ó, então o IN seria igual, ó, aqui ó, você aumentou 2, aqui você aumentou 2, mas seria 2N menos 1, por quê? Porque quando você está no segundo termo, ó, o segundo termo é o segundo termo. Então, o I2 seria 2 vezes 2 menos 1, que daria exatamente 3. Então, a lei de formação dessa sequência é 2N menos 1, ok? Bom, e para essa sequência numérica, qual seria a lei de formação? Aqui ó, é o Q1, aqui é o Q2, aqui é o Q3, aqui é o Q4, e aqui é o Q5. Bom, a lei de formação da sequência numérica Q seria Q, N, seria, ó, quando você pega 1 e eleva ele ao quadrado, dá 1. Quando você pega o 2 e eleva ele ao quadrado, dá 4. Quando você pega o 3 e eleva ele ao quadrado, dá 9. Então, seria N ao quadrado a lei de formação para essa sequência. Então, nessa primeira parte, a gente identificar o que está ocorrendo com as sequências numéricas e ver se bate com o valor. Por exemplo, se você pegar o Q5, seria 5 ao quadrado, que seria esse elemento aqui, portanto 25. E para essa sequência de elementos, como seria? O Pn seria, ó, aqui é o elemento 1, B1, aqui é o B2, aqui é o B3 e aqui é o B4. Perceba que, ó, quando você pega o elemento, eleva ele ao quadrado e tira um termo, você tem a sequência numérica. Por quê? Porque quando você pega o B4, vai ser 4 ao quadrado menos 1. Quanto que é menos 2? Menos 3. Então aqui seria 3 ao quadrado. Eu acho que eu botei 13. Seria assim, ó. Olhando aqui. Seria
ó, aqui seria o B1, o B2, o B3 e o B4. Então a lei de formação Bn seria, ó, 4n menos 1. Por quê? Porque se quando você pega o primeiro elemento, menos 3, né? Quando você pega o primeiro elemento, vai ficar B1, vai ser 4 vezes 1 menos 3, então vai dar 1. Quando você pega o segundo elemento, vai dar 4 vezes 2 menos 3. Isso aqui vai dar 8 menos 3, 5. Então quando você tem o B3, vai ser 4 vezes 3 menos 3. Então 4, 8, 12, menos 3, 9. O B4 seria 4 vezes 4 menos 3. 16 menos 3 dá 13. Então a lei de formação para esta sequência numérica seria 4n menos 3. Ok? Vamos agora entrar no termo geral da PG. Essa primeira parte só foi para identificar sequências numéricas e criar uma lei de formação para uma sequência numérica. Essas são as principais, você sempre tem que achar alguma lei que obedeça essa sequência. Vamos agora para o termo geral da PG. Termo geral da PA. Formal. PA. Bom, a primeira é quando ela é crescente. Portanto, quando a razão é maior que zero. Vou dar um exemplo aqui. Seria o AN igual a 1, 4, 7, 10, 13 e assim sucessivamente. Como que você acha a razão? Você pega o último elemento e subtrai do primeiro. Então a razão seria o 13 menos o 10. Portanto, a razão é 3. Ó. Toda vez que você passa para o outro elemento, o elemento maior, você soma 3. Ó. Mais 3, mais 3. Portanto, quando a razão for positiva, ela é uma PG crescente. Já tem a decrescente. Como é que é a decrescente? Decrescente. A razão é decrescente quando a razão for menor do que zero. Um exemplo, Bn seria 19, 15, 11, 7 e 3, e assim sucessivamente. Pega esse elemento e subtrai do outro. Então a razão seria 3 menos 7, que dá menos 4. Então cada elemento posterior você vai diminuir menos 4. Aqui você diminui menos 4, aqui menos 4 e aqui menos 4. Então a razão seria menos 4, você tem uma razão decrescente. Bom, e quando a razão for constante? Por exemplo, quando você tem uma sequência numérica assim, ó, n 6, 6, 6, 6, 6. Bom, qual seria a razão? A razão sempre você está somando mais zero, né? Somar mais zero, você sempre vai deixar o número constante, portanto a razão aqui seria zero. Como é que você acharia a razão? A razão seria o último elemento menos o posterior dele, portanto a razão seria zero. Essa seria uma sequência numérica PA com a constante zero. Vamos agora para o termo geral. O termo geral da PG. O termo geral da PA. Formal. PA. PG na cabeça. Vai ser quando você tem o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, o elemento 4 e assim sucessivamente. Bom, o termo geral, ó, como que você acha o A2? Você concorda que o A2 vai ser o A1 mais a razão? Ó, então quando o A2 vai ser o A1 mais a razão. O A3 seria o A1 mais 2 vezes a razão. Por quê? Porque você vai somar 2 vezes a razão. O A4 seria o A1 mais 3 vezes a razão.
Então, você consegue achar uma constante nisso, né? Toda vez que você quiser o número posterior, você vai pegar o A1 mais 4 vezes a razão. Então, como que seria o termo geral? O termo geral seria o AN, vai ser o A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Porque você sempre diminui o número com o primeiro. Então, o termo, a equação geral da progressão aritmética é o AN igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Por quê? Bota esse exemplo aqui para achar o A3. O A3 vai ser o A1 mais o 3 menos 1 multiplicado pela razão. Então, o A3 vai ser o A1 mais 2 vezes a razão, como a gente achou aqui nesse exemplo. Ok? Então, assim, esse é o termo geral da PA. Mas você não pode ficar limitado somente ao A1. Seria uma loucura se você tivesse que sempre ter o A1 para achar qualquer outro elemento da sequência de uma PA. Então, o que é mais apropriado tanto você decorar essa fórmula, que você concorda que aqui é uma função do primeiro grau, portanto o termo sempre vai ficar constante, então o termo vai ser sempre constante, porque é uma função do primeiro grau, mas você não pode ficar limitado só ao A1, então você fica com o AN, independente do termo que você tem, vai ser o AP, por exemplo, vai ser mais N menos P multiplicado pela razão. Então não se esqueça dessas duas fórmulas. Se você não tiver o A1, mas tiver, por exemplo, o A4, como é que seria? Então, eu quero o A5, mas eu só tenho o A4. Então, o A5 vai ser o A4 mais 5 menos 4 multiplicado pela razão. Portanto, o A5 vai ser o A4 mais a razão. Que seria isso aqui, né? O A5 seria o A4 mais a razão, que seria o posterior dele. Então aqui seria o A5, Então, quem seria o A5? Seria o A4 somado com a razão. Ok? Então é assim que a gente chega no termo geral da PG. Bom, vamos agora para o termo médio da PG, da PA. Para de falar PG. O termo médio de uma PA, como que você encontra? Termo médio da PA. Termo médio da PA. Bom, digamos que você tenha essa sequência numérica aqui, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, até o 13. Digamos que você tem essa sequência numérica aqui. Então, mais duas. 15, 17. Bom, o termo médio é aquele que está no meio, né? Por exemplo, se você tiver uma sequência numérica onde você tem a quantidade de termos é ímpar. Então você vai ter um termo médio, que seria esse aqui, né? Aqui seria 4 para cá e 4 para cá. Então esse daqui seria o termo médio. Mas como é que você encontra ele? Concorda se você pegar o 1 e somá-lo com o 17, 1 mais 17 e dividir por 2, você vai ter o 9. Então toda vez que você tiver uma sequência numérica e tiver a quantidade de números, a quantidade de elementos ímpar, você consegue achar o termo médio pegando o primeiro elemento e o último elemento, somando, dividindo por 2, igualando a 0. Mas você também pode fazer assim, se você pegar o 1 e somá-lo com 5, você vai ter o 3. Por exemplo, 1 mais 5 dividido por 2 vai ser igual a 3. Então toda vez que você tiver aqui no 3 mais 7, vai dar o 5. O 7 mais 11 vai dar 9. O 11 mais 15 vai dar 13. 11 mais 15 dividido por 2 vai ser 26 dividido por 2, que dá
13, exatamente o valor. Então, como que você chega numa relação com forma? O AN vai ser o AN menos 1 mais o AN mais 1 dividido por 2. Ó. Por quê? Coloca essa fórmula aqui nesse exemplo. Digamos que o AN aqui, ó, seja o 5. Então, o A5 vai ser igual, ó, o AN menos 1. Quem é o... não. Aqui o A, por exemplo, o A2. O A2, que seria esse termo aqui, o 2, vai ser o A2 menos 1 mais o A2 mais 1 dividido por 2. O A2, então, vai ser o A1 mais o A3 dividido por 2. Quem é o A1? É 1. E quem é o A3? 5. Isso dividido por 2 dá exatamente 3. Portanto, você tem um A2 a partir do termo médio da PA. Bom, então aqui seria a primeira forma. Uma outra forma é quando você quer o termo central. Ó. O central, mas você só encontra o termo central se você tiver uma sequência numérica de apenas, com a quantidade de números ímpar. Então, o termo central seria o A1 mais o AN dividido por 2. Vamos botar isso aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, que você tem a quantidade de ímpar. Então, a condição de existência é N, a quantidade de elementos, sendo ímpar, sempre. Senão você não vai encontrar o termo central. Ó, para esse exemplo, o A central seria o A1, que é 1, mais o AN, que é o sétimo termo, né? Que seria o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então seria, ó, o A1 mais o A9 dividido por 2. Então o termo central vai ser, quem é o A1? É o 1. Quem é o A9? O 17 dividido por 2. Isso aqui vai dar 18 dividido por 2, vai dar exatamente igual a 9. Ok? Então o termo central é 9. Vamos para um exemplo que caiu, cai muito na FUVEST, Unicamp. Seria assim, ó. Ele te dá três termos. Ele te dá aqui o exemplo, ele te dá 3 termos. Ó. Ele te dá o x mais 3, o 2x mais 7 e o x mais 20. E ele te pergunta quais são os elementos desta PA. Ele tem que falar que é PA. O que você faz? Você pega esses dois elementos, divide por 2 e iguala do meio. Por exemplo, x mais 3 mais x mais 20 dividido por 2 tem que dar necessariamente 2x mais 7. Como é que você vai encontrar x? Faz a distributiva, x mais 3 mais x mais 20 tem que ser igual a 4x mais 14. Vou botar para cá. Então, isso aqui, ó. Isso aqui tem que ser igual, ó. Você soma, vai ficar 2x mais 23 tem que ser igual a 4x mais 14. Você passa o x para cá e o 14 para cá. Então vai ficar 2x igual a 23 menos 14. Vai ficar 1, 6, 7, 8, 9. Então vai ficar 9. Então o x vai ser 9 dividido por 2, que é 4,5. Ok, agora você tem que achar os elementos. Quais são os elementos? Vai ser 4,5 mais 3, 9 mais 7 e 4,5 mais 20. Então os elementos seriam 7,5, seria o 7,5 mais 9 mais 7 vai dar 16 e aqui vai dar 24,5. Então ele poderia perguntar qual é a razão. Você encontra a razão fazendo, pega um elemento e subtrai com o antecessor. Então seria 24 menos 16, aqui vai dar 8,5.
Percebe? Se você colocar 8,5 aqui, ó, vai dar 16. Se você colocar 8,5 aqui, vai dar 24,5. Então, assim, toda vez que você não souber elemento, você vai somar os dois elementos, o anterior e o sucessor, dividir por 2 e igualar ao do meio, porque esse aqui seria o termo médio de uma PA. Vamos agora para a soma de uma PA. A soma de uma PA. Vamos para a soma dos primeiros termos de uma PA. Soma dos primeiros termos de uma PA. Bom, digamos que você tem um exemplo assim, ó. O exemplo vem aqui, fala que você tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 97, 98, 99 e o 100. Bom, reza uma lenda que quem deu esse exemplo foi o professor de um aluno de apenas 9 anos. Tava a turma muito bagunçada e ele chegou na aula e falou: eu quero que vocês somem cada elemento desse aqui e eu quero o resultado antes do intervalo. Aí tinha um menino chamado Gauss, um grande matemático, com apenas 9 anos, percebeu o seguinte: olha o que ele percebeu. Ele percebeu que ele somasse o primeiro com o último, daria 101. Se ele pegasse o 2 e somasse com o penúltimo, também daria 101. Se ele pegasse o terceiro e somasse com o 98, também daria 101. Então tem 100 elementos, né? Então se eu pego dois elementos opostos nos dois extremos, sempre vai dar 101. Então a soma desses elementos seria 101 multiplicado por 50, porque eu já estou pegando a metade dos números, já estou pegando 2, 50. A soma desses 100 elementos ia dar 5.050. Ele fez isso em menos de 2 minutos e entregou para o professor. O professor ficou: meu Deus, o que esse moleque fez? Ninguém entendeu, né? Porque ele conseguiu fazer isso tão rápido. Aí os matemáticos criaram a partir dele uma soma uma fórmula para você conseguir somar os elementos de uma PA sem necessariamente você pegar o 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, sem você ter que fazer isso. A soma de n elementos de uma PA, a soma de n elementos de uma PA é o A1 mais o AN, que é o último elemento, multiplicado por n dividido por 2. Pega essa fórmula e faz o que Gauss fez. Então o A100 seria o A1. Quem é o A1? 1 mais quem é o AN, que seria o A100? 100 multiplicado pela quantidade de números, quantidade de elementos de uma PA, 100 dividido por 2. Então a soma de 100 elementos de uma PA vai ser 101 multiplicado por 50, que vai dar 5.050, exatamente como Gauss fez. Bom, a partir desse professor que Gauss entregou isso em menos de 2 minutos, ele se tornou um grande mestre para Gauss e ele com 17 anos já estava defendendo uma teoria no seu doutorado de matemática. O cara era um gênio mesmo. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Digamos que ele te dá esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo. Você tem aqui deixa eu ver. O 1, o 5, o 9, o 13 até o 85. Se você pegar o 1 e somar com 85, por exemplo, se você usar só a fórmula aqui, ó, a fórmula de n elementos, você ia pegar o 1 mais 85 e ia multiplicar por n. Quem é n? Você não sabe quem é o n. Você não sabe qual é o elemento, qual é o termo do elemento 85. Então, antes de fazer a soma, você tem que achar a quantidade de elementos que tem nessa PA. Então, você vai ter que fazer aquela fórmula do termo geral e depois você vai ter que fazer a soma dos termos. Então, muitas vezes você vai ter que fazer isso, achar a quantidade de elementos para depois você conseguir achar
a soma dos elementos da PA. Qual seria a razão? A razão dessa PA seria 5 menos 1, portanto 4. Toda vez que a gente vai para o próximo elemento, a gente soma mais 4. Aqui é mais 4, aqui é mais 4. Então, a gente quer o termo 85. Então, o A que a gente quer encontrar vai ser o 85, vai ser o A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Então, aqui vai ser o 85, vai ser o A1 é 1, mais N menos 1, que a gente quer encontrar a quantidade de elementos, vezes a razão que é 4. Então, vai ficar, ó, você vai passar esse 1 para cá, vai ficar 84, vai ser igual a 4N menos 4. Então, você passa esse 4 para cá, agora vai ficar 88 igual a 4 vezes N. Então, N vai ser 88 dividido por 4, que vai dar 22. Então, a gente, nesse elemento aqui, ó, esse aqui é o A22. Agora sim, ó, agora você tem o A1 e o último termo. Agora você coloca na soma a soma dos elementos da PA. Então vai ser o A22, vai ser igual o A1 mais o A22 multiplicado pela quantidade de termos dividido por 2. Então o A22, a soma de 22 termos de uma PA com razão 4, vai ser o 1 mais o 85 multiplicado por 22 dividido por 2. Então a soma dos 22 elementos dessa PA vai ser 86 multiplicado por 22 dividido por 2. Aqui vai dar 11, então vai ser 86 vezes 11. Então você tem aqui 86 vezes 11, 6, 8, 6, 8. 6, 4, 943. 946 seria a soma dessa PA. Ok? Então 946, tá certinho. Bom, vamos agora para a lei de recorrência. Eu falei do termo geral, eu falei do termo médio da PA. Não, primeiro eu falei do termo geral da PA, depois eu falei do termo médio da PA, falei da soma dos elementos, de todos os elementos de uma PA, e agora eu vou para a lei de recorrência de uma PA. O que seria essa lei de recorrência? Uma lei bastante importante que tem na natureza, onde se encontra muitas sequências assim, que eu vou falar agora. Seria aqui, ó, a lei de recorrência. Bom, digamos que você tem um exemplo aqui, ó, assim, ó. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 24, 34, bom, e assim sucessivamente. De quem é essa sequência numérica? Essa sequência numérica é a sequência numérica de Fibonacci. Fibonacci, ó, Fibonacci. Então, isso aqui é a sequência numérica de Fibonacci. Como é que eu sei esses termos? Porque essa sequência sempre vai pegar esse elemento mais esse e vai dar esse elemento. Então pega, ó, 1 mais 1 dá 1. Não, 1 dá 1. Agora pega 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. Coloca os quadradozinhos aqui, ó. Esse aqui seria um quadrado 1, 1. E esse aqui, ó, seria um quadrado agora... seria um quadrado 1, 1 também, né? Seria o primeiro termo, o segundo termo. Agora eu coloco o quadrado 2, 2, seria esse aqui. O quadrado 3 seria esse daqui, ó. Esse seria o 3. Agora coloca o quadrado 5, seria o 3 mais 2 mais 5. Agora se você pegar fazer um negócio bem desenhado aqui, ó, pegando todos os pontos, você vai ter essa relação aqui, que esses círculos aqui, ó, tem uma grande, é tudo simétrico. O que segue essa sequência é a orelha, o que segue essa sequência também é o negócio do caracol. Várias coisas da natureza seguem essa sequência de Fibonacci.
Como é que você encontra ela? Primeiro você tem que ter os 3 primeiros termos para você saber qual vai ser o 4º termo. Por quê? Porque, ó, o F1 tem que ser 1. O F2 também é 1. O F3 vai ser 1 mais 1, vai ser 2. O F4 vai ser 2 mais 1. Não, vai ser aqui, vai ser 2. O F3 vai ser... o F4 vai ser 2 mais 1, vai ser 3. E o F5 vai ser 3 mais 2, 5. Então você precisa pelo menos saber os 3 primeiros elementos para saber a sequência de uma lei de recorrência. Como que seria outra lei? Um outro exemplo. O outro exemplo seria esse aqui, ó, de uma sequência de recorrência. O exemplo seria, ó, 1, 2, 3, 6, 11, 20 e assim sucessivamente. Bom, você tem que o F1 ele é 1, o F2 ele é 2, o F3 ele é 3. Como que seria essa sequência? Bom, você percebe que o A1 ele é o elemento menos 1 e o A3, ó, o AN seria o AN menos 1 mais o AN menos 2. Por exemplo, eu quero o primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quarto elemento. O quarto elemento vai ser o A4 menos 1 mais o A4 menos 2. Então, o A4 vai ser, ó, o A3 mais o A2. Então, o A4 seria, quem é o A3? 1, 2, 3, 3, mais o A2, quem seria o 2? 2. Isso aqui vai dar o A4 vai ser, tinha que ser 6, né? O A1 é 1, o A2 é 2, o A3 é 3. Então, o AN é AN menos 1 mais o AN menos 2. Então, o AN menos 1, eu coloquei 4 menos 1, o A3, 1, 2, 3. E o A4 menos 2, o A2. Ué, por que não vem? Então, o A4 seria 3 mais 2, menos 1. Bom, fica só com a solução de Fibonacci mesmo. Até a próxima aula. Tchau, tchau de PA.